Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Todos acharam? Deixa o marcador de Bíblia aí, para você não fugir. Marca aí para voltar depois. Deixa salvo aí, tá? O meu tem aqui marcadora. Quem não tiver, aí eu não sei o que tem que fazer. O meu tem. Marca aí 1 Coríntios 6. Agora vá para Salmos 16. Salmos 16. Quem achou que puder ficar de pé, tá? Quem puder, tá? Quem não puder, pode ficar sentado mesmo. Mas que puderem ficar de pé. Salmos 16, versículo 4. A Bíblia diz assim, ó: as dores se multiplicarão aqueles que fazem oferendas ou ofertas a outro, o quê? Deuses, ou Deus com letra minúscula. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Diga amém por isso. Coloque a Bíblia sobre o teu coração. Eu vou te explicar já essa mensagem. Coloque a Bíblia sobre o teu coração e vamos falar com Deus. Oremos. Não converse agora, tá, com ninguém. Vamos respeitar a voz do Senhor. Esses salmos é os salmos de Davi. Repare uma coisa: quando você vai ler a Bíblia, o Novo Testamento, a maioria pertence a quem? Quem escreveu? Quem? Paulo, não é? As cartas de Paulo. Quando você vai ler Salmos, a maioria é os salmos de quem? De Davi. Davi, o adorador, o compositor, o homem segundo o coração de Deus. Então esses salmos é os salmos de Davi. Amém? Olha para cá para você entender, por favor. Esses salmos é um salmos de confiança. Se você ler ele todo, porque tem que ler todo, tá? É um salmos a qual Davi demonstra a tua confiança em Deus, né? Um homem que ora e confia em Deus. Não basta orar, temos que orar e confiar em Deus. Então Davi é um homem de oração, que é difícil hoje achar pessoas de orações, mas ele ora, mas também confia na provisão, no socorro do Deus eterno. Então esses salmos vai falar sobre isso, mas não somente sobre isso. Mas antes de entrar no tema do que eu vou pregar hoje, eu quero dar um adendo aqui fora disso. Dificilmente você vai ouvir essa pregação que eu vou falar hoje em muitas igrejas. Você não vai ouvir em muitas igrejas. Os falsos profetas, eles não querem pregar sobre isso. Eles querem apenas amaciar os egos das pessoas. Tem pregadores que parecem que estão lidando com crianças. Os ouvintes parece que são crianças. Ó, meus lindinhos, ó, meus maravilhosos. Nós somos homens de Deus, maduros, não crianças na fé. Tem muitos pregadores, ó, meus lindinhos de Jesus. Oh, vocês são maravilhosos. Não, esses homens só querem acariciar o ego de todo mundo. Reparem, quase todo mundo ama eles, porque só tem palavras boas, só tem um evangelho que agrada a todo mundo.
não desagrada a ninguém, nem budista, nem católico, nem nada. É o evangelho macio, a qual todos engolem, ou quase todos, porque nós não engolimos. Eu não entendo isso como evangelho de Cristo. Então, deixando bem claro, esse evangelho você não vai ouvir por aí em muitas igrejas. Você não vai ouvir, sabe por quê? Essa mensagem que eu vou falar hoje traz separação entre o pai e a mulher, o marido e a mulher, o filho e o pai e a mãe. Vai causar divisões entre a esposa e o marido, entre a filha e o seu pai. Não foi isso que Cristo disse? Que Ele veio trazer o quê? Não a paz, mas o quê? A espada. Eles não pregam sobre isso, porque os que repousam sobre eles é um espírito de covardia. Se for ler lá na Bíblia em Timóteo, vai dizer que sobre ele está o Espírito de Deus, que é o Espírito de fortaleza, de força, não de covardia. Meu irmão, um cristão, um pastor, que prega a mensagem, ele não pode se acovardar. Não me importa se você vai gostar ou não da mensagem, entendeu ou não? O que importa para mim é o que Paulo diz: melhor agradar a Deus e desagradar aos homens. Se caso for que eu desagrade a muitos, mas agradem a Deus, eu seria o homem mais infeliz do mundo, se todos rissem para mim e Deus não. Eu seria o homem mais infeliz do mundo, se todos me dissessem: Júnior, você é um homem de Deus, e Deus falar: não, ele não é. Então, sobre mim não repousa o espírito de covardia. Eu prego, eu vou anunciar essa mensagem, e escuta isso. Essa mensagem, olha para mim aqui, irmãos, vai fazer com que alguns familiares não olhem para minha cara mais, não falem mais comigo, não me cumprimentem mais, peguem birra da minha pessoa. Mas como eu disse para você, se for para agradar a Deus e desagradar aos homens, para mim está ótimo. Amém? Quem entendeu até aqui? Vamos aplaudir o Senhor por isso então. E eles não vão entender que eu falo isso, é porque eu os amo. Eu falo isso para minha família, para os ouvintes que talvez hoje vão me odiar, porque a mensagem é como uma espada de dois gumes. Eles têm que entender que eu prego isso porque eu os amo. E eu prego isso porque eu falei: é melhor eu agradar a Deus do que aos homens. Infelizmente, há muitas pessoas dentro da minha casa e da sua casa envolvida na adoração a outros deuses, correto? Na sua casa, há familiares seus que vocês amam, estão se dedicando a fazer oferendas, a declarar que tais deuses fez tais milagres em suas vidas. E eu venho aqui hoje anunciar sobre esses falsos deuses. E olha o que a Bíblia diz aqui, ó, Salmos 16, 4. As dores se multiplicarão
aqueles que fazem oferendas a outros deuses. Olha para mim aqui. Sofrimentos para o povo de Israel era inevitável. Repare que tem sofrimentos que vêm sobre nós que é inevitável. Eles vão vir, você querendo ou não, eles virão. São sofrimentos que virão e ponto final. Você orando ou não, eles vão chegar até você, eles vão te alcançar. Outros vão vir sobre o povo de Israel por algum motivo, por vários motivos. E um deles é porque constantemente o povo de Israel, eles eram conduzidos, inclinados a seguir a outros deuses. Se você ler na Bíblia, inúmeras vezes, você vai ler que o povo de Israel estava seguindo a Deus, seguindo ao Senhor, mas rapidamente eles se inclinavam novamente a outros deuses, esquecendo do Senhor e correndo atrás de outros deuses. E a Bíblia diz o quê? As dores vão se multiplicar. Grandes são as dores de quem vai atrás de outros deuses. A maioria dos sofrimentos do povo de Israel foi por quê? Porque eles iam atrás de outros deuses. Igual eu disse, muitos sofrimentos eram inevitáveis, eles iriam vir. Porém outros vinham porque eles deixavam o Senhor para seguir a outros deuses. E devido a isso, grandes eram os sofrimentos do povo de Deus, porque deixaram a Deus para seguir a outros deuses. Eu vou ler alguns versículos aqui, não abra não, mas escute. Olha só, Juízes 2, 10 ao 19. Escute, Juízes 2, 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Olha só agora, então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto a Baalins, a outros deuses. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos seus postes sagrados. 14. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, a quais já não conseguiam resistir. Sempre, olha só, sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhe havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. 16. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles
que os atacavam. 17. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e o adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pela qual os seus antepassados tinham andado, no caminho da obediência do Senhor. 18. Sempre que o Senhor levantava juiz, eles estavam com o juiz, o salvava da mão dos inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que o oprimiam e o afligiram. 19. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhe cultos e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Diga misericórdia. Olha para mim aqui. Uma geração havia morrido, nasceu uma nova geração. Essa geração não conhecia quem? A Bíblia diz: não conhecia o Senhor, a Deus. E rapidamente eles vão começar a se desviar do Senhor. Eles não conhecem a Deus, então se desviam, vão para caminhos de outros deuses. E o que acontece? Olha só. Grande é o sofrimento daqueles que servem a outros. Está ouvindo aí, irmão? Olha para cá. Grandes são os sofrimentos a quem serve a outros deuses. Esse povo deixou o Senhor. Agora vai vir grandes sofrimentos. O que aconteceu aqui? A mão do Senhor, que era a favor deles, agora é contra eles. Olha o que a adoração faz, amado. A adoração a outros deuses. A mão do Senhor não é a seu favor, é contra você. Se engana, achando que você, adorando outros deuses, tem Deus ao teu favor. Pelo contrário, a mão de Deus está contra você. Isso é muito forte. Deus não é ao teu favor, ao contrário, Deus é contra você. Então esse povo, eles vão seguindo a outros deuses. O Senhor vai entregar eles nas mãos dos inimigos. Os inimigos vão fazer de gato e sapato o povo de Israel, porque eles começaram a seguir a outros deuses. O que diz Salmo 16:4? Grandes são os sofrimentos daqueles que servem a outros deuses. Deixaram o Senhor, Israel, agora vão passar por grandes sofrimentos. A mão do Senhor, que era a favor deles, agora é contra eles. O Senhor entregou eles na mão do inimigo. O Senhor lutava por eles, agora o Senhor entrega eles na mão do inimigo. Amados, você está aqui hoje, mas você fugiu da idolatria. Porém o teu familiar não. É por isso que nós insistimos aqui: Senhor, converta a minha casa, Senhor, converta a minha família, porque grandes são os sofrimentos daqueles que querem adorar a outros deuses. Grandes são os sofrimentos daqueles que esquecem de Deus para seguir a outros deuses.
E este povo, olha só, eles iam para uma batalha, não conseguiam vencer mais, porque ele estava dependendo de outros deuses. A mão do Senhor, que era a seu favor, agora é contra eles. Eles vivem derrotados, derrota em cima de derrota. Só que mesmo na mão do inimigo, o Senhor ainda tem misericórdia deles e levanta juízes para libertar aquele povo. Só que mesmo levantando juízes, aquele povo ainda duro de coração, eles falavam: não, nós vamos continuar servindo aos nossos deuses, vamos continuar adorando a Baal, a Baalins. O que é Baalins, irmãos? São outros deuses. Eles tinham vários deuses pagãos. E olha o que eu vou te falar: a idolatria é um dos pecados mais graves na Bíblia. Então esse povo deixa o Senhor para servir a outros deuses. E quando o juiz era levantado, eles falavam que iriam servir a Deus. Quando o juiz morria, esqueciam o Deus de Israel e voltavam à prática da idolatria. Agora olha aqui, escute 1 Reis 9, 6 ao 9. Aqui é outra passagem. 1 Reis, abre não, tá? 9, 6 ao 9. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, olha agora, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos prostrardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e motejo entre os povos, serão envergonhados. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ele passar pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta casa? 9. E dirão: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Diga misericórdia. Já entendeu ou não? Salmos 16:4. Grandes são os sofrimentos daqueles que adoram, buscam outros deuses. Aqui em 1 Reis 9, um homem chamado Salomão, ele construiu, edificou a casa de Deus, a qual Davi não foi permitido, porque a mão de Davi era cheia de sangue e de guerra. Então Salomão vai edificar a casa do Senhor. Salomão, assim que edificou a casa do Senhor, o Senhor aparece a ele e fala: Salomão, eu ouvi a tua oração e os meus olhos estão sobre essa casa. E o Senhor fez uma aliança com ele, com Salomão. Salomão, se vocês andarem perante mim com sinceridade, você e a tua família, o trono será eterno de vocês. Porém, se vocês se apartarem de Deus e seguir a outros deuses, Israel será destruído.
o templo será destruído. Reparem, se vocês deixarem o Senhor para servir outros deuses, a cidade será saqueada, esse templo será destruído. Isso aconteceu com o povo. Eles deixaram o Senhor para servir a outros deuses. E o que aconteceu? O templo foi saqueado, sim ou não? O templo de Salomão foi destruído, foi saqueado, foi queimado. O povo foi destruído porque deixaram o Senhor para servir outros deuses. Grande é o sofrimento daqueles que deixam o Senhor para servir a outros deuses. Antigamente, quando o rei morria, o seu filho mais velho ficava no seu lugar no trono. Amém, pastor Érico? O pai morria, que era o rei, o filho mais velho tomava o lugar ali do trono. Só que é o seguinte, muitas vezes o pai levantou ídolos, imagens de esculturas, e o filho agora que está no trono, porque o pai morreu, que era o idólatra, tinha uma ordem para ele. Qual que era a ordem? Vá lá e destrua todas as imagens de escultura, destrua toda a falsa adoração, destrua todos os deuses estranhos. Então olha a ordem para esse rei. Seu pai levantou ídolos, imagens? Sim. Vá lá, destrua, derrube todas as imagens de esculturas, porque aonde Deus é adorado, não há lugar para imagens de esculturas. Aonde Deus é adorado, não há como outro ser adorado. Aonde Deus é louvado, não tem como outro ser louvado. E a palavra é tão forte que fala assim, tire as imagens de escultura, porque elas contaminaram o povo. Olha só, os ídolos cegam os homens. Os ídolos cegam tantos os homens que eles procuram socorro em um gesso. Eles buscam auxílio em um pedaço de madeira. E também contaminam os homens. Então a ordem é: rei, derrube tudo, tire tudo isso da minha casa, destrua, queime. Porque, como eu disse, nós somos um povo exclusivo do Senhor. Deus só tem um povo, o povo de Deus. E nós só temos também um Deus. Não temos deuses, não temos senhora, não temos outros santos. Nós temos só o Santo de Israel em nossa vida. Então Israel foi chamado para cultuar, para adorar, para celebrar somente o Deus da Bíblia, o Deus que está na Bíblia, o Deus verdadeiro. Porém, os ídolos hoje em dia fazem parte de muitos lugares de adoração. E olha isso, quando falamos de deuses, sempre vai falar assim, os falsos deuses. Reparem que eles são falsos.
Sabe a ideia de que Ele pode te salvar? É falsa. Sabe a ideia de que Ele pode te ajudar? É falsa. Ele não pode. Então eles são falsos deuses. Sabe aquela falsa sensação que a pessoa tem de que Deus vai socorrer? É falso. Eles não podem fazer nada. Eles não fazem nada. São apenas pedaços de madeira, de gesso. Sabe a ideia de que eles podem te ouvir? Sabe aquela ideia? Talvez você já fez isso aqui dentro. Você que está aqui hoje, você já se prostrou diante de uma imagem e falou: me ouça, Virgem Maria, me ouça, São Paulo, me ouça, Santo Expedito. A ideia de que eles podem te ouvir é falsa. Eles são falsos deuses. Eles não podem te ouvir. Eles não podem te atender. Eles não podem te socorrer. Meu irmão, você que está nessa vida, escuta, meu irmão. Eu falei para você que talvez você vai me odiar hoje, mas não me importo com isso. A verdade é essa. Eles são falsos deuses. Eles não podem te ouvir, nem te socorrer e nem te ajudar. Mas eu tenho alguém que pode. Eu tenho alguém que vai te ajudar. Eu tenho alguém que vai te ouvir. E esse alguém se chama Deus, Jesus Cristo. Esse sim você pode orar. Esse sim você pode clamar. Esse sim você pode buscar a Ele, porque Ele é verdadeiro. Aleluias. Olha para mim aqui para você entender. Alguns se enganam e acham que Israel foi para o cativeiro apenas uma vez. Eles foram muitas vezes para o cativeiro. E por que eles foram para o cativeiro? Para mim, uma das maiores humilhações, sofrimentos na Bíblia. 70 anos de cativeiro. Para você entender a tristeza deles, é só lá ir para os Salmos 137, a qual estão no rio da Babilônia. Olha para mim aqui, irmãos, por favor, não leia a Bíblia agora. Não leia agora. Eles estão ali no rio da Babilônia. Salmos 137. As harpas estão penduradas. Eu amo louvar e tocar. Se você vê eu não tocando, é porque eu estou muito triste, porque eu amo tocar. As harpas estão penduradas. O povo que era feliz, não há alegria, não há sorriso no rosto, porque eles estão no cativeiro. O cativeiro levou a alegria embora. Agora reparem, por que estão no cativeiro sofrendo? Por que estão no cativeiro chorando, se lamentando, longe da sua pátria, longe da sua terra, longe de Israel, de Judá? Por que estão ali como escravos? Dentre as várias coisas, uma é a idolatria, a desobediência. Levaram eles para o cativeiro. Lembra Salmos 16:4? Grandes dores vão sofrer aqueles que seguirem a outros deuses. Israel deixou a Deus, esqueceu de Deus, serviu a outros deuses. Agora vão amargar grande sofrimento na Babilônia, porque deixaram a Deus para servir a outros deuses. Quem entendeu até aqui? Eu vou pular uma parte que não dá tempo de pregar tudo. Então, o motivo do sofrimento de Israel, a maioria das vezes, era a desobediência por causa da idolatria. Eles deixaram a Deus, esqueceram de Deus, e por isso amargaram
muitos sofrimentos. Irmãos, quase terminando já. Olha o que eu vou te falar agora. Deus enviou inúmeros profetas. Deus enviou Isaías. Deus enviou Jeremias. Mas o povo não escutava e continuava servindo aos seus deuses. Agora vão amargar grandes sofrimentos. Eu falei que você está com raiva de mim, irmãos. Mas você que adora outras imagens, vocês que cultuam outros deuses, quantas vezes nós avisamos, quantas vezes Deus usou a cada um de nós para dizer: não há nenhum outro mediador, só há Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro que possa salvar a não ser o nome de Jesus. Quantas vezes fomos levados a anunciar que esses ídolos são falsos, eles não podem ouvir, não podem socorrer. Quantas vezes eu falei isso? Ou você falou? Vocês não deram ouvidos. A minha tristeza é: grande será o teu sofrimento. Está entendendo o que eu estou falando para você, irmão? Você vai entender no final por que grande o sofrimento. Ainda, Salmo 16:4. As dores se multiplicarão, aqueles que fazem oferendas a outros deuses. Olha o que Davi fala: eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Davi diz: vocês podem ofertar as suas ofertas, Israel se desviando do Senhor a outros deuses, mas eu não. Eu confiarei somente no Senhor. A minha confiança está em Deus. Olha para mim aqui. Para mim é aqui que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Davi pecou, Davi errou, mas você não vai ver uma vez Davi servindo aos ídolos. Você não vai ver uma vez na Bíblia Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, se desviou a outros deuses. Você vai ver outros homens se dobrando a outros deuses, mas Davi não. Davi diz: eu não oferecerei nada, nenhuma oferta a essas imagens de esculturas, e nem terei o desmerecimento de falar eles em meus lábios, em clamar por eles, porque para Davi só havia um socorro, só havia uma saída, só havia um Deus, o Deus de Israel. Então, meu irmão, me perdoe, eu não faço parte da adoração a outros deuses. Eu não quero saber de outros deuses. Em Cristo eu encontrei tudo o que eu preciso. Em Deus eu encontrei o meu socorro, o meu auxílio, a minha ajuda, a minha fonte. Ele enxuga as minhas lágrimas, Ele me socorre, Ele me atende, Ele me ouve, Ele me auxilia. Nele eu encontrei tudo. E eu, como Davi, não irei mencionar, clamar aos deuses usando meus lábios. Então, Davi, você não vai ver uma única vez Davi se dobrar a outros deuses, porque para Davi só havia uma fonte,
Amém? Terminando, abra lá em Coríntios, que eu te pedi. De pé, pega a sua Bíblia mais uma vez. 1 Coríntios 6. Olha o sofrimento aqui agora para terminar. 1 Coríntios 6. Nove e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? 10. Vou ler só até aqui, que é onde eu quero. Não erreis, nem os devassos e nem quem? Os idólatras. Olha para mim aqui. Grandes são os sofrimentos daqueles que servem a outros deuses. Aqui está o maior sofrimento de você que servem as imagens. Por mais que nós avisamos, abandonem, quebrem essas imagens, lancem fora, mete a marreta nisso daí, queima, pode queimar tudo, porque eu não quero. Você se encaixa aqui, Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Os idólatras não são filhos de Deus. Os idólatras não têm parte no reino dos céus. Aqui está mais sofrimento para você, irmão. Você abandona essas imagens. Você lança fora essas imagens. Pode ficar bravo comigo, pode não falar mais comigo, familiares meus, mas escute, eu te amo. Eu estou te falando isso porque os idólatras não herdarão o reino de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Aqui está o maior sofrimento daqueles que servem a outros deuses. Vocês não terão parte na vida eterna. Está avisado. Aqueles que adoram outras imagens, que servem as imagens de esculturas, que se ajoelham, clamam, oram, imploram por eles. A Bíblia diz que grande será o sofrimento deles. O maior sofrimento está aqui, Eles não fazem parte do povo de Deus. Eles não fazem parte do reino dos céus. Em outras palavras, eles não serão salvos. Mas escuta, eles não deram ouvido a Isaías e nem a Jeremias. Infelizmente muitos não vão me ouvir. Mas aqui está o sofrimento daqueles que seguem a outros deuses. Vocês não são filhos de Deus segundo a palavra, e vocês não fazem parte do reino dos céus. Eu falo isso com muita tristeza, mas é a verdade. Por isso pregue para a tua casa, pregue para o teu familiar, irmão. Prega para eles, para que esses ídolos sejam arrancados de lá, para que o Senhor reine na sua casa, e não somente na sua, mas de toda a sua família. Vamos aplaudir o Senhor, que Deus abençoe.